Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de surpresas da temporada, com aqueles animes que a maioria das pessoas não dá grande coisa, mas acabam surpreendendo, mesmo não tendo mangás super populares ou trailers muito chamativos, a história deles acaba sendo bem mais interessante que o esperado, ou outro elemento. Na verdade, nas histórias aqui eu diria que os protagonistas são os que mais chamaram a atenção de melhores do que esperado. O anime da Cinderela Ruiva é o primeiro exemplo disso. Nossa senhora, cara, como alguém trata a filha assim? Ela mora numa casa separada ainda deles. Fosse a casa de empregada. Ela que faz a refeição deles, não tem empregada, são pobres, nobres pobres, ela tem que fazer tudo. Olha lá, ela virou empregada da família. Ela não só tem que fazer os trabalhos domésticos, ela tem que fazer o trabalho burocrático do pai, cara. Dá raiva só de ver. Só os comecinhos, a pessoa de uns segundinhos. Ó, tem que tomar banho com água fria ali. Nossa. Cara, só esses segundinhos iniciais dá uma raiva desses pais dela. Cara, esses pais dela, meu Deus do céu. Tomara que durante a história mostre, eu sei que é clichê e tal, mas esse eu quero ver. Tomara que mostre eles muito, mas muito ferrados. E que ela não faça nada por eles, pelo amor de Deus. Mas, cara, eles merecem tudo de ruim. Eles conseguiram, é clichêzão e tal, esses pais melhoraram, mas nesse conseguiu, funcionou, me deu uma raiva. Cara, meu Deus, é uma coisa pior que a outra. A outra tá destruída por dentro, nem cérebro ela tem mais. E você fica vendo lá, basicamente, ela comeu pão que o diabo amassou, até que chega esse cara e se apaixona por ela. E ele deixa isso bem claro, o tempo inteiro. Ela ficou doidona nele. Mas ele ficou doidão nela também, pronto. Pelo menos assim que vai ter final feliz pra eles. Cara, não tem como não gostar desse personagem não, olha lá. É a primeira pessoa que deve ter dito isso pra ela. Então é aquele personagem super atacante, ele é ao mesmo tempo engraçado, porque ele faz umas carinhas lá de chibi e tal, botam direto nele e fica muito divertido. Então não é aquele modelo de bonitão frio e tal, não. Ele tem os defeitos dele, tem os problemas, ele fica tristinho de vez em quando e consegue levar isso com um bom humor. Protagonistas atacantes em shows, o pessoal vai dizer que é normal, tem vários, sim, mas geralmente eles são um pouco mais frios, ele é aquele cara bonitão que não comete erros nem nada, tá sempre meio sério geralmente. Aqui não, um exemplo clássico disso seria o protagonista de Maid-sama, que é muito raro. Ele é aquele personagem que o público masculino acaba gostando muito dele também. É um personagem extremamente carismático, sai muito desse negócio, é só o bonitão que é legal com o principal, não, ele é muito mais do que isso. Então quem tem preconceito com shows devido ao personagem masculino, que geralmente segue uns certos moldes, dá uma chance pra esse. E eu, pelo menos, gostei muito do protagonista da história. A heroína principal não é ruim, e ela tá evoluindo, isso que é legal também, porque ela foi destruída pelos pais dela, o psicológico dela foi totalmente destruído, então não tem autoestima nenhuma. Ela se acha a coisa mais horrorosa do mundo, a pior pessoa da humanidade. Então eles têm que consertar isso. E é exatamente o que o autor está tentando fazer, ou a autora no caso. Então eles estão fazendo isso muito bem, ela está melhorando gradativamente, começando a se valorizar mais. No caso, achava que os pais dela estavam certos e tal, não estava fazendo nada demais com ela, que aquilo era algo normal. Aí ela viu que não era, com o tempo lá, foi se adaptando à ideia, e aí começou a desprezar os pais. E é isso que você queria ver. Ela ficar com raiva dos pais, cara, eles me tratavam igual lixo. Mas ela só tinha, no caso, a vida com eles lá, ela não tinha esse conhecimento. No caso de fora, de como seriam outras pessoas com ela. O pai dela tá desesperado que ela volte pra casa, manda até uma carta dizendo que ele tá no leito de morte e tal, porque ela que fazia toda a administração das terras dele. Então, eles não só colocavam ela pra fazer todo o trabalho doméstico da casa, ela ainda tinha que administrar
a coisa toda. Então eles usavam ela de burro de carga pra tudo. E aí dá pra entender porque eles estão desesperados pra ela voltar. E aí você tá igual o protagonista da história, querendo esconder as informações dela sobre o pai lá, porque senão ela vai voltar e vai começar a ser maltratada de novo pelos pais. Só que aí ela fala que não, eu não vou não. Ele tá mentindo. Porque quem o leito de morte fica escrevendo cartas aí, todo certinho e tal. Então ela mesmo manjou que era mentira do pai dela. E só isso já dá pra ver uma evolução grande da personagem. Como ela tá amadurecendo. Ainda tem alguns problemas, não é tudo mágico, isso eu gostei. É uma vida inteira tendo a mente zoada, não vai ser curado em 2 dias. Tá melhorando gradativamente, então tá muito legal ver isso. E aí chegou o ponto dela mesmo se declarar pra ele, porque ele sempre demonstrou que era louco de paixão por ela, mas faltava a contraparte. Ela pensava isso, mas não falava. Aí ela finalmente fala, teve o avanço aí do romance já, tá avançando, esse que é o ponto, não tá no final da história ainda. Tem também os mistérios sobre os pais dela, que é outra coisa interessante, porque o pai dela fez isso com ela, caso destruiu a mente dela, então parece ser feito de propósito. E parece ter algo mais por trás desse negócio todo. Tem vários mistérios na história quanto aos pais dela, que eles estão desenvolvendo. Então isso aí tá interessante também. Outra parte que chama atenção é a trilha sonora. É de um compositor que eu venho gostando bastante, é novo, mas vem fazendo excelentes trabalhos, mas preste atenção na trilha sonora desse anime. Ela chama realmente mais atenção que o normal. E tem também os combates. Cara... Pô, a luta desse negócio tá muito mais bem animado que vários animes de ação nessas temporadas aí. E elas duas estão de armadura, não estão usando CG, porque geralmente quando bota armadura usa CG. Aqui não estão usando, tá tudo 2D. Eita. Cara, isso deve doer, porque eles estão usando armadura, então, nossa! Cara, até a parte da coreografia de luta corpo a corpo tá bem feita. Impressionante esse anime. E a armadura sempre tudo muito bem feitinho e tal, cara... Impressionante, eu nunca ia esperar que esse anime, o foco dele é romance, ia conseguir entregar lutas legais, bem feitas. Nossa, ele entortou a armadura. Mas, cara, se fez aquilo na armadura, imagina o que faz na cara, ele vai quebrar todos os ossos da cara. Então, eles estarem com a cara ajeitadinha depois de ficar levando murros com essa armadura, essa luva lá, que tem metal ali, nossa senhora, ele tá totalmente estourado no rosto de ambos. ヒロス・グラナドはこの度マリー・シャデラン男爵令嬢と様に見合う美女を期待している。怖い。大丈夫。君は自分で思っているより素晴らしい女性だ。それに何がある Cara, 俺 esse が protagonista aí só dá orgulho. 怖いことはたくさん。 Tem como não gostar dele. Eu nunca pensei que ia ver uma cena super fluida em um anime que não tem nada de foco nisso. É mais focado em romance e tal, com um pouquinho de drama e um tiquinho de comédia, mas a ação nunca foi o foco. Aí entregaram uma cena super fluida, bem feita lá, o que é isso? E com armadura, geralmente, cenas com armadura, vamos botar computação gráfica, a maioria dos animes faz isso. Porque inclusive shounens de ação, obras que não deveriam fazer isso. E aí vem esse shoujo e humilha muita obra de ação que tem por aí. Cara, eu não esperava por essa. Então a produção do anime tá muito boa, os designs são muito certinhos e tal o tempo inteiro. Eu tô me surpreendendo. Caso a staff aqui e o estúdio estão saindo bem melhor do que eu esperava. Eu tinha colocado até esse aí nas apostas, mas era aquelas apostas mais pro extras. Ou seja, eu espero que vá dar bom, eu tô interessado, mas estou receoso por vários elementos aí. Mas olha, vem me surpreendendo demais. Principalmente a história, o protagonista ser muito legal e a evolução gradual da heroína principal. Então quem curte um romance, dá uma chance pra esse, tá muito melhor do que eu esperava. Um outro destaque da temporada, eu já fiz vídeo separado comentando a respeito, então vou falar mais rápido, que é Clivates. O interessante de Clivates é que você acha que vai ser aquela história onde o demônio vai pegar a criancinha pra criar e vai ficar bonzinho e tal, que nada. Ele continua matando gente, fazendo os negócios mais pesados lá, só que ele não é uma pessoa necessariamente ruim, ou uma criatura necessariamente ruim. Então ele é sensato, se você não encher o saco dele, não atacar ele, ele não vai fazer nada com você, mas ele não tem pena de sair matando um bando de gente também, se necessário. Então meio termo interessante, as cenas dele são muito imponentes, principalmente a dublagem em português ficou muito boa quando ele tá na forma de lobo dele. As entradas dele também eu acho muito chamativas, o diretor parece que reforça até esse elemento, com trilha sonora também, mas as lutas é que pecam nesse aqui. Eles não conseguem empolgar nos combates. Teve umas chances legais aí de fazerem uns negócios bem chamativos, parecia aquele clímax de ação, e eles não conseguiram entregar essa emoção toda. Então esse diretor é muito bom em alguns sentidos, ele tá fazendo um milagre nesse estúdio aí que não é dos melhores também. Alguns devem notar que a animação varia bastante, tem umas cenas melhor feitinhas, outras cenas...
Então isso aí é devido ao estúdio, não é culpa do diretor não. O diretor tá fazendo um milagre, eu diria até. Só que esse diretor particularmente não é bom com ação. Se fosse ele, teria chamado um diretor aí especialista em cenas de ação. Tem obra que faz isso, chama um diretor de ação. Esse cara vai cuidar de todas as cenas de ação, porque o diretor principal não tem muito talento pra isso. Então era o que faltava em Clivates pra mim. Mas a história dele é interessante, isso que é o mais importante aqui. Porque se dependesse só das cenas de ação, realmente não chama tanta atenção. Mas como a história é interessante, você fica curioso pra onde vai, isso sozinho acaba te prendendo na história. Então é outro aí que eu recomendaria e que eu não tinha, no caso, não é um grande hype aí antes da temporada começar, mas me surpreendeu positivamente. Outra surpresa aí é essa comédia romântica, eu diria que de todos é a maior surpresa, eu não dava nada por esse, eu acho que muita gente não dava, principalmente por causa da aparência do protagonista. Ele tem uma aparência mais infantil e ele vai ficar interagindo aí com essas garotas que vão se apaixonar por ele, tem uma aparência mais madura. Aí você já fica meio... Eu, pelo menos, fiquei assim. Só que o cara surpreende demais. Ele é debochado até não aguentar mais. Ele zoa ele mesmo. 岩さん、俺も算定なんです。あ？低身長、低学力、低筋力。算定？ E ao mesmo tempo ele toma iniciativa em várias cenas. Então você não dá muito pela aparência dele, mas a personalidade dele é muito legal. Ele me surpreendeu um bando de cenas aí no episódio 1 já, mas no 2 também teve. Quase todo episódio tem uma cena dele aí que surpreende. É o verdadeiro não julgue pela aparência, eu diria até. Mas bom, a história é o basicão de comédia romântica. O protagonista vai morar aí com 3 garotas que são as bambambãs do colégio, cada uma em uma área diferente. O protagonista foi para esse colégio porque ele é filho de uma artista muito famosa que morreu, então tem a parte triste também da história, que, no caso, ele perdeu a mãe dele, mas ele também não tinha mais tanto contato com ela, os dois tinham uma relação complicada. Desenvolveram de forma bem interessante isso, e ele estava querendo uma família de verdade. E está querendo isso através dessas garotas aí. Não é nada muito complexo, mas funciona bem, é bem desenvolvido esse aspecto da história. E ao mesmo tempo, no caso, conforme ele vai ganhando mais intimidade com as garotas, elas começam a se apaixonar por ele. Aqui eu, particularmente, mais torço é essa aí. Eu adoro a interação dos dois, é muito divertida, eu acho que são os dois que mais combinam. Mas é minha opinião, caso cada um vai ter seu gosto aí. Essa aí ficou muito bem, de peruca, tem que botar esse aspecto da peruca. E essa aí que eu menos ligo. Mas isso aí tudo é minha opinião que eu tô passando aqui. No caso, cada um que vai assistir vai ter opiniões diferentes. O ponto é que a história vai fazendo aquele basicão do protagonista tentando ajudar cada uma das personagens com alguma coisa da vida delas. Todo esse desenvolvimento aí vai fazer elas se apaixonarem por ele. E faz sentido, a coisa toda não soa forçado. Porque todos os acontecimentos lá, as atitudes do protagonista, isso que é legal. Porque a maioria das histórias você tá vendo, não, ele é só um cara legal, entendeu? Resume é isso, porque ela se apaixona por ele, porque ele é um cara legal. Quase toda comédia romântica acaba nesse mesmo clichê. O protagonista não tem um diferencial na personalidade, você não identifica ele de forma diferente a outros protagonistas que tem por aí. É aquele protagonista random de comédia romântica, que a gente chama, genérico. Porque ele é só um cara gente boa, sem grandes trejeitos, manias, gostos, nada. Esse aqui não. Ele tem vários padrões lá, várias coisas próprias dele que realmente separam ele de um protagonista genérico de comédia romântica. Então, por exemplo, não é igual o Sakuta, eu gosto mais do Sakuta, mas o Sakuta é um bom exemplo também de um protagonista totalmente diferenciado, é o de Bunny Girl, de comédia romântica. Ele tem vários trejeitos lá, no caso, o sarcasmo dele, deboche, e também a ultra sinceridade dele, que diferencia ele um pouco. Esse aqui lembra ele. Não é a mesma coisa, mas ele também é mais sincero que o normal. Ele só não é tão safo quanto o Sakuta. E tão interessado em avançar as coisas quanto o Sakuta. Mas fora esses aspectos, ele tem várias coisas ali que dão realmente um diferencial bacana pra ele. Então a maior surpresa desse anime é o protagonista. É o que eu destacaria aqui. O resto, as garotas são divertidas e tal, mas tem várias comédias românticas com heroínas legais. O problema, geralmente, que mata é o protagonista. E aqui não, aqui ele é o diferencial. E bom, as heroínas cada um escolhe a que mais gostar. Comentem se essa aí é a favorita de vocês também igual a mim ou não. Você tem outra favorita. Outra coisa que vale destacar aqui é a produção. Está sendo feita no PA Works, que é um ótimo estúdio, a produção está muito bem feita. Essas seriam as surpresas principais, mas tem mais uma, que é de extra. E eu já comentei pra vocês num vídeo separado, que é Butch the Witch, como estou chamando aí, ou Silent Witch, que é o nome original. Esse aqui eu já botava fé, estava até na minha lista de apostas, porque tinha um diretor de Konosuba. E ele é muito bom em vender as histórias. Então eu sabia que ruim não iria ser. Mas a história em si eu não estava achando nada demais até ali. Eu estava só contando com o diretor, que eu gostava muito, para tentar salvar a história. Então o que me surpreendeu aqui foi que a heroína principal, apesar da personalidade dela, extremamente introvertida, consegue levar bem a história. Histórias assim, com personagens super introvertidos, frequentemente têm que ser levadas por outros personagens à volta deles. Já que o introvertido não vai ter muita interação nem nada, é aquele personagem que pra muita gente começa a ficar chato até. E aqui eles conseguiram tirar isso dela, botando um bando de carinhas pra ela. Cara, tem uma variedade de caras que ela faz que é absurda na história, é muito engraçado. E essas carinhas, por mais que seja um negócio bobo,
acabou deixando ela super carismática, uma personagem divertida. Que sem isso só seria meio chatinha pra muitas pessoas. Ela é B10 e tal em cenas de ação, mas no resto do tempo seria uma personagem que só fica resmungando, de forma meio chata. Só que aqui, devido a ela estar fazendo isso com essas caretas o tempo inteiro, cara, muda totalmente a dinâmica. Então é mais uma história que acabou se vendendo bem com a heroína principal, que tem uma personalidade que atrapalharia em muitas histórias, mas aqui consegue levar. E o que o diretor se inspirou em Boat the Rock? Conseguiu a mesma coisa. Ele consegue levar uma história bem com uma heroína extremamente introvertida, mas levam bem isso devido às reações exageradas dela, as caretas dela e tal, acaba deixando ela divertida. E aqui fizeram a mesma coisa. E foi uma ideia muito boa, com certeza. Mas eu não esperava que fosse exatamente por esse caminho pelos trailers. Então esse aspecto de como conseguiram levar essa personagem me surpreendeu. E bom, a história tá boa. Já comentei lá nas primeiras impressões, quem quiser dar uma olhada. Ali eu comentei no episódio 1 a 4. Depois disso teve um arco um pouco mais calmo, mas que tá desenvolvendo outros personagens. Mas o final dele acabou sendo interessante de novo. Apesar de ter sido mais lentinho e ter focado mais em desenvolver mais a heroína principal, no caso da maioria dos episódios. Em resumo, tivemos aqui um romance medieval que surpreendeu, um anime de fantasia dark, uma comédia romântica com múltiplas heroínas e uma fantasia focada em comédia, aventura e desenvolvimento de personagem. Tá bem variado até a lista. Mas bom, gente, é isso. Essas são minhas surpresas da temporada. Comenta de vocês também qual anime dessa temporada que você não dava nada e acabou te surpreendendo. Comentem aí. E quem achou algum desses que eu comentei aqui interessante, dá uma chance. Pode valer a pena. E bom, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda. Quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras aí toda semana. Já tem mais de 1000 acumulados. E você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro. E uma comunidade muito legal, que você pode bater papo, tirar dúvidas. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.